Fala pessoal, beleza? Bom dia, né? Vamos para o nosso recap semanal, tá? Fechamento de sexta-feira, índice dólar, a gente já bateu um papo sobre contexto, tá? Ideias para a semana. Vou falar um pouco sobre alvos, né? Já que alguns amigos andaram perguntando, né, durante a semana, né, quanto a essa a ideia de alvos, né? E também, né, dois amigos perguntaram, né, sobre a ideia de parcial, né, e como que eu faço. Então eu vou apresentar aqui para vocês, né, algumas ideias, né, de realizar parcial, né? Para quem já está ali comigo mais tempo sabe que eu trabalho com parcial. Eu não tenho, né, essa intenção de ficar brigando com o mercado e muitas vezes devolver o lucro ou mesmo, né, ficar negativo, né, numa operação que às vezes a gente pode ter tido algum tipo de lucro, tá? É, Dentro do mercado, né, uma das premissas não, né, uma das ideias que o Brooks nos ensina é que a gente precisa ser flexível e a gente não pode ser cabeça dura, né, ficar batendo cabeça com o mercado ali, principalmente, né, quando ele não está, né, numa confluência, por exemplo, de tempos gráficos, né, você não tem, por exemplo, uma tendência em todos eles, né, são os dias que você realmente não pode, e às vezes tentar estender muito alguns alvos, tá? Então a ideia é a gente conversar sobre isso hoje, beleza? Gráfico semanal, pessoal, o que a gente havia conversado na semana anterior? Na semana anterior a gente havia conversado que, né, se o mercado fecha, né, como uma barra excelente de alta, né, uma barra de alta que fosse assim, né, você teria, né, ali, ó, quatro barras, né, excelentes, né, rompendo máximas. Isso daqui deixaria o mercado no modo sempre comprado no semanal. E isso aqui seria, né, um excelente micro canal, tá? Modo sempre comprado, modo rompimento, tá? Modo que tende a levar a projeção de alvos. É, Essa barra ela fecha sobreposta, se vocês observarem, ela fecha contida dentro da máxima da barra anterior. Tá? Então, ainda é um microcanal, Luciano? É um microcanal. Afinal de contas, né, a gente tem aqui uma, duas, três, né, quatro barras sem que o mercado corrija, né, sem que o mercado venha abaixo da mínima da barra anterior. O mercado não veio, né, abaixo da mínima da barra anterior e nenhuma dessas quatro barras. Esse microcanal ele acaba não sendo tão forte, ele já não um excelente microcanal, né, para pensamento em ampla continuidade, mas ele ainda é um microcanal. Então ainda tem um potencial de força aqui para essa movimentação de alta. Outra questão, né, que nos leva à ideia de potencial de continuidade dessa movimentação de alta, né, pessoal? Aqui a gente teve, né, essa região aqui, dentro daquele estudo que a gente fez no final de semana, aqui a gente teve, né, a ideia de flipagem, né, de que quando ele viola o gap aberto, né, pré-rompimento. Então aqui a gente tem um gap que estava aberto, né, esse gap ele é visualizado aqui, certo? Barra 1, barra 2, barra 3, então tem esse gap aberto. Ele chegou a tentar ser fechado aqui no primeiro momento, aqui ele foi fechado e aqui ele foi violado, tá? Então, quando ele é violado, a gente tem a ideia de que ele pode até descer menos para subir mais, tá? Por conta desse estudo, certo? Então, pensando aqui nessa hipótese, a gente tem, né, melhor probabilidade ainda do mercado vir a níveis mais altos. Outra questão, né, relevante aqui para a gente é que, né, a gente já tem também gap aberto com este, né, topo anterior. Tá? Então, com essa movimentação aqui, a gente já tem um rompimento, a gente já chama isso daqui de rompimento, e mesmo com o retorno, né, mesmo às vezes com uma possibilidade de troca de polaridade, até mesmo nesse topo anterior, tá? A gente tem, né, a premissa de que o mercado tem esse primeiro alvo e a gente tem uma boa probabilidade do mercado atingir esse alvo, 128,651. Esse alvo ele também tem confluência, né? Ele é o primeiro alvo desse espelhamento, tá, pessoal? Deixa eu só fazer aqui porque algumas pessoas ainda estão confusas ainda quanto à ideia de espelhamento, tá? O que é o espelhamento? Aqui é um pivô, certo? Você tem um pivô. No diário é mais fácil de a gente ver, mas a gente vai fazer ele aqui no semanal. Aqui, ó. Aqui é o primeiro alvo. Aqui são os três níveis de FIBO, tá, pessoal? 38,2, 50%, 61,8, tá? Só os níveis básicos de FIBO mesmo. Se eu pegar dessa mínima até esse topo, eu chego a essa possibilidade aqui de primeiro alvo. Quantos pontos faltam? Né? 2.300 pontos. Melhor probabilidade dele atingir esse primeiro alvo. Por quê? Porque ele já tem rompimento confirmado, inclusive num tempo maior, né, do que o gráfico diário, onde tem menos barras. Então a gente tem sim ampla possibilidade. Muitas vezes a gente vê o mercado fazer isso aqui. Essa barra não é uma barra boa de força, tá? Mas muitas vezes a gente vê uma barra, né, que acaba sendo, parece um martelo,
porém a gente já tem rompimento, já tem projeção, e ainda assim, mesmo o mercado mantendo a lateralidade, ele vem da alva. A gente até pode tentar encontrar isso aqui nos 5 minutos nessa semana, quando a gente for fazer o tempo gráfico menor, tá? Então, quanto à projeção, esse alvo aqui é o de melhor probabilidade. Então, 128, né, região de topo duplo, seria sim, né, uma região de boa probabilidade, já que a gente tem rompimento, mesmo que tenha um retorno, mesmo que tenha um pullback, né, as médias estão tentando realinhar. Se ele consegue realizar o pullback com as médias realinhadas, né, vai ficar bem melhor ainda, né, da gente conseguir, por exemplo, uma reentrada nessa movimentação também, tá? Por quê? Porque as médias vão ganhando alinhamento, certo? Elas vão se redistribuindo aqui, ó. A 20 passa acima da 50, o mercado retorna, né? Faz um pullback e aí tem possibilidade de voltar, tá? Por quê? Porque a gente está ganhando, né, uma possibilidade melhor. Relação preço-médias, né? Algo que a gente conversa bastante também, certo? Então, aqui no gráfico semanal a gente tem duas possibilidades que nos levam a pensar realmente ainda nesse primeiro alvo. Vamos dar uma olhada no gráfico diário agora, tá? Depois a gente fala é, sobre as ideias, né, de movimentação das parciais, tá? Aqui, pessoal, né, aqui a gente já falou, a gente teve esse rompimento inicial, depois a gente passou para esse rompimento, depois a gente passou para esse rompimento. Aqui tivemos 9 barras sem nenhuma correção, tá? Só para vocês visualizarem aquela movimentação, né? Aqui a gente já conversou, canais de baixa, né, tendem a ser boas bandeiras de alta, né? Premissas trazidas pelo Brooks, né? A gente só tenta exercitar elas em tempo real ali dentro dos estudos. Aqui, né, a gente tem 9 barras, né, sem nenhuma correção. A gente falou ali o que era a correção. A primeira correção que teve foi aqui, ó, certo? Uma correção. Deixa eu deixar em branco. Uma correção. Depois disso, ó, o mercado não veio abaixo de barras, ó, tá? Por uma, né? Aqui começa, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 dias, tá? Cortando esse daqui, 9 dias. Então a gente tem 9 dias. Aqui teve uma correção, depois teve 9 barras consecutivas sem nenhum tipo de correção. Um dos dias o mercado até chegou bem próximo de fazer, né? Mas ele não fez, ó. Então aqui não tem correção. O preço não veio abaixo de barras. Dentro do estudo do Brooks, né, a gente lê a ideia barra-barra para ver força, né, para ver se essa movimentação, por exemplo, vai ser uma pausa. Aqui um exemplo, né, pessoal, inclusive, ó, de algo parecido com aquilo que a gente falou lá. Ó. Você tem o martelo no topo de movimentação e a barra seguinte ainda foi uma barra positiva. Não teve continuidade, tá? Mas foi uma barra positiva a barra seguinte. Então a ideia do semanal, né, ela ainda não é totalmente ruim, por conta, né, de um martelo num topo, né, que muitas vezes o pessoal lê essa barra, né, como já uma possibilidade de reversão, tá? Talvez não seja tão simples assim, né, pensar só na barra. Aqui, então a gente tem 9 barras sem nenhuma correção e aqui a gente tem uma L1, tá? A primeira perda de mínima dentro de uma leitura de um microcanal. Então se eu tenho um microcanal, primeira perda de mínima, aqui eu tenho, né, a L1, certo? Então aqui a gente tem uma L1. L1 é a que mais tem, né, possibilidade de retomada imediata, tá? Por quê? Porque ela é a primeira correção dentro de muitas barras. Então ela é a primeira oportunidade para quem não conseguiu entrar nisso daqui, para quem estava tentando comprar, por exemplo, abaixo de barras, né? E o mercado não vem, então o mercado sem correção aqui no gráfico diário, essa é a primeira correção. Então ela passa a ser a primeira oportunidade, né, de entrada para essa movimentação de continuidade da movimentação de alta, tá? Então, se ela é a primeira oportunidade, ela geralmente é a que se desloca, né, um pouco melhor. Então, na segunda-feira, a gente até pode ter uma retomada dessa movimentação de alta, tá? Por conta dessa L1. Luciano, L1. Pessoal, se essa barra, né, a barra seguinte, ela acaba sendo uma barra de baixo, vocês têm que entender que as premissas, né, e a movimentação do preço do Brooks, elas não são automatizadas. Elas são para se pensar, né? Ela é sempre uma metodologia para se pensar. Então, se na segunda-feira eu tenho isso daqui, ó, você ainda tem uma L1. E aí agora você tem uma L1 e um retorno é MM9. Então você ganha mais um potencial de pensamento que essa movimentação também pode ser retomada. Por quê? Porque ainda será L1. É L1 do diário, então ela pode ter uma correção maior. Olha quantas barras o preço não toca a MM9. Né? Em fortes tendências, né, o preço não vai tocar 20, no máximo ele vai tocar 9. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma tendência anterior. Quando ele tocou a 9, né, ele ainda fez algum tipo de correção, né, de movimentação de alta. Depois ele continua, certo? Chega a testar a média móvel de 20, depois ele faz mais
uma movimentação de alta, né? Aqui não sei quantas barras a gente tinha, 17 barras, né? Então aqui é só um M2B, né? Um retorno de duas pernas a M20. Ainda assim teve, né? Um encontro, né? De compradores nessa região, tá? E quando o mercado às vezes vem forte, ele testa só a 9, ele tem continuidade. A gente está olhando o gráfico diário, né? Um pouco mais complicado de achar essas movimentações porque são os dias, né? Mas nos 5 minutos ali a gente vê bem mais fácil. Aqui, ó, volta, inicia uma tendência de alta, retorna 9, aqui retorna 20, retorna 9, aqui retorna 20 a 9, aqui retorna 9, né? Então, quando o mercado está extremamente forte, né? Foi até uma pergunta que um dos amigos fez no, no YouTube, né? Que quando o mercado está muito forte, às vezes esperar retornar 20, às vezes você não vai ter possibilidade de entrar. Aqui só teve retorno a 9, só teve retorno a 9, aqui foi ter o retorno a 20, tá? Então, às vezes, né, ter a média móvel de 9 como parâmetro é interessante você usar ela também como essa possibilidade, né, de ser uma possibilidade de continuidade em movimentações. Nos 5 minutos a gente vai ver isso daqui, né, durante essa semana, tá? Então aqui eu tenho uma L1. Essa L1, como falei, ela pode reagir de maneira imediata. Ela inclusive é a que reage mais rápido, tá? Mas ela não tem, né, a obrigação de já reverter essa movimentação. Se for falha de L1, ela conseguiu um fechamento, né, pessoal, de alta nas duas barras, né, ou em uma barra seguinte, acima desse topo, né, aí vira falha de L1, aí é retomada imediata, tá? Aí é mais provável retomada imediata. Mas ela, como falei, ela pode corrigir até 3 barras, e ainda assim, né, seria um canal estreito de alta, e a retomada, né, ocorrer só na terceira barra, ou, né, ter uma pausa antes de uma retomada, tá? Que seria um doji, beleza? Então pensando em ciclo, né, pessoal, aqui no gráfico diário, beleza? Então a gente vem agora aqui para os 60 minutos para a gente ver como é que está a nossa realidade num tempo gráfico mais próximo, né, do operacional. Aqui, né, nos 60 minutos, vocês veem barras amarelas, né, as barras amarelas ainda indicam a possibilidade de pullback, tá? De que essa movimentação ela pode ainda não ser, né, uma movimentação de reversão, tá? Ela ainda não mudou uma estrutura majoritária, apenas uma estrutura minoritária, então por isso que ela está nessa coloração amarela. E aqui ainda há, né, a possibilidade de pullback, né, de ser lida como um pullback. Quando a gente tem barras vermelhas, né, aí a gente tem, né, já a movimentação como uma nova estrutura de baixa. Aqui um exemplo, né, no gráfico agora dos 60 minutos, ó, que o preço só retorna a MM9, né, retorno MM9, retorno MM9, 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 né. Aqui que ele veio, né, testar a média móvel de 20, tá? Mas aí a gente está falando isso lá do gráfico diário, lembra? A gente só está fazendo a correlação do estudo, tá? Para usar de forma aproximada, tá? Então ele pode chegar até MM9 com uma, duas barras de baixo. Ele tem um ciclo forte, que é um ciclo de rompimento, é um microcanal que normalmente migra para canal estreito. Em canal estreito a gente pode ter uma, duas, até 3 barras, né? Um canal estreito de alta, né? De baixo. E aí a gente pode ter a pausa, que seria o doji, ou a retomada imediata, tá? Então a gente pode ter até 3 barras. Então a gente tem que entender essa possibilidade, beleza? Então aqui nos 60 minutos, pessoal, só voltando aqui, esse gap aqui eu já posso tirar, né? Esse gap aqui que ficou, era um gap aberto, tá? Como possibilidade de magneto, certo? Em lateralidade. Esse gap aqui ele já tinha sido testado, né? Mas ele não foi violado, né? Esse daqui, ó, tá? Esse gap aqui ele não chegou, né, a ser violado. Ele foi testado apenas, tá? Nessa movimentação aqui. Aqui eu tenho possibilidade, né, nos 60 minutos de o edge, né, aqui, ó, tá? O gráfico, né, quando a gente muda o tempo gráfico, ele perde um pouco aquelas configurações é, de, de localização, né, das linhas, né, que a gente deixa. Mas aqui eu tenho uma possibilidade de edge, ó, uma puxada, né, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Então eu tenho o edge com fundo duplo. O edge com fundo duplo mais baixo, porém ainda o edge com fundo duplo, tá? Beleza? Então o edge com fundo duplo ainda é um padrão de compra, né? A gente já conversou sobre isso. Aqui eu tenho outra possibilidade de ligar o edge. Eu tenho uma mínima mais baixa e o preço parou por aqui. Ainda dentro desse contexto, né, eu posso pegar a mínima mais baixa e essa nova mínima aqui, ó, que a gente tem agora, tá? Ah, Luciano, mas são muitas linhas. É melhor colocar, né? Afinal de contas, você está tentando ver um rompimento. Então, se ele tenta, por exemplo, fazer um rompimento aqui, não consegue, trava nessa outra movimentação, eu sei que eu tenho 3 puxadas aqui novamente, tá? E eu tenho uma outra possibilidade de fundo duplo aqui. E eu ainda tenho uma defesa nessa região desse gap, tá?
Essa daqui é uma barra pré-rompimento, né? Por quê? Porque teve rompimento, teve gap aqui confirmado, né? Então essa região aqui é uma boa região de defesa. Pensando na L1, que pode ser defendida de maneira imediata, aqui seria, né, um pensamento, né, de possibilidade de retomada dessa movimentação. Relação preço-média ainda não é a melhor para afundar, né, o mercado, afinal de contas ainda está a 50 aqui, a 9 está no meio, entre a 20, tá? Então ainda pode ter sim uma retomada. Outros gaps, né, pessoal, abertos aqui do M60, que é interessante, né, vocês deixarem, né, marcados aí, tá? Aqui você tem um gap aberto, certo? Gaps abertos, né, em movimentações de lateralidade são magnetos, então para ter continuidade ele vai precisar flipar essa região, né, vai precisar vir acima, tá? Da máxima dessa barra. E você tem, né, um outro gap aberto lá em cima, tá? Um menorzinho aqui, tá? Gaps abertos sempre em relação a 3 barras, né? Barra 1, barra 2, barra 3. Está aqui todo o espaço entre elas. Barra 1, barra 2, barra 3. Está aqui todo o espaço entre elas. A gente marca a barra, tá bom? Então a gente está, né, numa região ainda de defesa. Ele renovou um topo minoritário, né, um topo majoritário, mas aqui abaixo ainda não, tá? Uma movimentação menor e ainda é a possibilidade de pullback. Se for retomada, né, já na L1, aí você pode enfrentar uma movimentação de alta aqui, até que bem direta, tá? Bem direta. Então fica atento, né, porque ainda não é um cenário completo de baixa. A gente nem chegou aqui a candles vermelhos, né, nessa região. Então atento, né, sempre aquela ideia de multi-time frame, né, para ver se a gente se posiciona bem no mercado. Ele não rompeu o fundo, tá? Então a gente não pode trabalhar essa projeção aqui para baixo, tá? A gente não tem rompimento, se vocês observarem aqui, a gente não tem gap aberto, né? A gente tem fechamento abaixo, mas retomada imediata até, tá? Da movimentação. Então enquanto não romper, de fato, né, se tiver rompimento, aí a gente vai trabalhar a projeção desse pivô aqui para baixo, tá? Buscar pelo menos o primeiro alvo, tá bom? E aí pode ser a ideia de continuidade para chegar na MM9, tá? Mas para isso precisa do rompimento desse pivô aqui também, tá? Enquanto não romper, né, a gente não tem essa possibilidade de buscar, né, esses alvos aqui para baixo. Quer dar uma olhada no alvo, né, é só você pegar, fazer o espelhamento aqui, ó, certo? Então você teria primeiro alvo em 125, 440, tá? Mas para isso precisa da confirmação desse rompimento. Pouco abaixo tem outro fundo, pouco abaixo tem outro fundo, né, que podem gerar pausas, né, pessoal? Fundo duplo, né, ele pode gerar esse potencial de pausa. Aqui era um fundo duplo, né, o mercado acabou reagindo. Aqui outro fundo duplo, aqui outro fundo duplo, tá? Por que ele acaba reagindo? Porque não era a tendência, né, de baixa, né? E se a gente olhar no diário, não vai ser tendência de baixa. Então, não está uma movimentação fácil, né, para ele continuar descendo de uma vez, né? Você não tem confluência dos tempos gráficos dizendo que está fácil de descer, tá bom? Então aqui a gente vem agora para o 15 minutos, né, para a gente dar uma olhada aqui em como que foi a semana, tá? Sexta, quinta, quarta, terça, segunda, tá? Aqui segunda-feira, né, pessoal, no, no 15 minutos, tá? Candles azuis, né, a gente sabe que a gente está numa estrutura de alta, certo? A gente está numa estrutura de alta. Preço, né, reajustou com as médias aqui, né? A gente estava acima da MM50. Sempre interessante você fazer essa observação, né, do que está mais fácil, principalmente no 15 minutos, né, porque ele é um tempo gráfico que te leva, por exemplo, a pegar trades melhores, né, e maiores. Então aqui, né, a gente estava com as médias alinhadas, né, pouco depois já da abertura. Então ele abre com gap de alta, tá? Você teve, né, um gap de média no dia anterior, tá? Gap de média, setup de compra, né? É, aqui nesse gap de média, né, ele abre com gap de alta, renova a máxima, né, da estrutura dessa movimentação. E aí, depois disso, né, ele mantém com o dia anterior, né, uma estrutura de alta. Você tem aqui o fundo, né, que é o fundo prévio. E aí você tem o movimento da barra 1, né, contido aqui dentro dessa movimentação. Aqui ele confirma, né, o rompimento desse topo. Né, a gente tem a região de gap aberta e buscaria, né, a projeção de alvos. Depois ele rompe, né, que também pagou, né, o primeiro alvo nesse dia. Aqui, pessoal, a estrutura, né, do dia, estrutura intraday, ele até chegou a renovar, né, o que deixa as coisas um pouco confusas, né, porque ele faz nova máxima, faz nova mínima, mas com o dia anterior, né, fica uma estrutura de alta, tá? Fundos cada vez mais altos, tá? Com o dia anterior. Aqui, dentro do intraday, fica um pouco confuso quando ele vem, né, abaixo de nova mínima. Tá? A gente sempre tenta juntar a ideia da estrutura. Inicialmente, a gente pensa mais importante é a intraday, né? Afinal de contas, a gente está fazendo day trade. Aqui era, né, o 61.8, tá? Também, e o 50%.
contra, né, o alinhamento das médias, né? Dá para você pensar que essa movimentação, por exemplo, não seria, né, uma excelente movimentação de queda, tá? É menos comum, tá? Você vê uma excelente movimentação de queda contra, né, um bom alinhamento das médias. Por isso que a gente se posiciona a favor, tá? Então aqui teve algumas oportunidades de compra, né, nesse dia, foi um dia, né, de alta bem forte. Dia seguinte, né, pessoal, fecha, né, o dia, né, numa wedge, né? A gente teve uma movimentação de três puxadas no intraday, né? Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas e eu tenho três puxadas com topo duplo, né? O mercado fechou com o edge com topo duplo. A gente já conversou sobre esse padrão aqui, é um padrão de venda no caso ainda, né? E o mercado abriu reagindo a esse padrão de venda, tá? Aí ele, em reação, né, a esse padrão de venda, ele inicia o dia, né, com um ciclo de um microcanal, não um excelente microcanal, né? A gente tem uma barra de baixa, uma segunda, uma terceira. Essa barra aqui é de alta, essa barra aqui, né, ele só faz as quatro barras, né? Somando com o dia anterior, né, a gente tem mais uma mínima ali que não, uma máxima que não foi retomada, tá? Então eu tenho uma, né, duas, três, quatro, cinco barras, né? Aqui ele fez uma pequena H1, aí ele mantém lateralidade, tá? Não chega a mudar o ciclo, ó, micro canal, não chega a mudar o ciclo, volta a descer, né? Aqui, né, ele continua, né, a ideia de uma movimentação mais forte de queda, tá? Aqui ele muda, né, para a estrutura de baixa, né, com essa barra, né, que veio abaixo desse fundo. Então aqui mudou, né, para uma possibilidade de estrutura de baixa. Ele volta a subir, né? Depois ele volta, né, para uma movimentação de queda, tá? Dentro da movimentação de alta, pessoal, também não consegue mudar o ciclo, né? Aqui, ó, sequência de novo, ó, de barras de queda, tá? Ele volta a subir, ó, tem duas barras de alta, uma de baixa, dojis, barra de alta, doji, doji, né, e o mercado acaba, né, voltando para a movimentação de queda. Aqui ele faz três puxadas intraday, né, pessoal? Igual no dia anterior, ó, que eu tenho uma, né, eu tenho duas, eu tenho três. Nem sempre a gente consegue ligar a linha perfeitamente, né, para fazer aquela wedge. O mercado até faz muita dela, né, mas aqui a gente teve uma wedge, certo? Em intraday você teve uma movimentação, tá, de três puxadas. E aí o mercado fecha, né, fazendo, né, uma bandeira de baixa, né, que muitas vezes pode ser o que canal de alta, canal de baixa, né, pode ser uma boa bandeira de alta, tá? Então aqui o mercado fecha, né, exatamente ali próximo da LTB, tá? Só que você tinha, como eu falei, uma movimentação de três puxadas, beleza? E se, né, quando a gente tem uma movimentação de três puxadas, quando o mercado retoma, né, um ponto de inflexão, a gente pensa na premissa de perna 2 de alta, tá? Então só quando ele retoma, né, o edge, né, a gente fala que a wedge ela dá certo quando a gente tem, né, os pontos de inflexões renovados, tá? Quando o ponto de inflexão não é renovado, a gente não tem ainda, né, a possibilidade, por exemplo, de ter, né, uma excelente wedge, tá? Então aqui no 15 minutos a gente conversou, né, sobre esse dia, tinha, né, uma possibilidade ali também pelos 60 minutos, tá? Do mercado vir, né, para essa movimentação aqui de alta. E aí quando ele renova, né, o ponto de inflexão, né, ele começa a ganhar, né, o potencial de perna 2. E aí ele ganha, né, o potencial de alvo também, né? Por quê? Porque ele rompeu, né, um pivô. Então o pivô que a gente trabalhou aqui nesse dia foi esse, né? Ele deu, né, o primeiro alvo dessa movimentação aqui, como falamos, né, o primeiro alvo é o de melhor probabilidade. Ele deu, né, o segundo alvo desse pivô aqui, né? E o segundo alvo desse outro pivô aqui, ó, que é um próximo, né? Parece que é tão pouco ponto, né? Mas ele é um pivô que está um pouco depois, ó, 85 pontos. Só que se eu vier trabalhar o segundo alvo dele, o mercado não deu, tá? Então talvez é melhor a gente trabalhar sempre, né, pivôs menores, né? Na sexta-feira, na sexta ou na quinta, né, até pensei em trabalhar um pivô maior, mas também não foi atingido, né? Só o menor, tá? Então aqui a ideia de projeção de alvos, né? A gente trabalha a projeção desse pivô e aqui foi uma movimentação boa de alta, mas que depois, né, acabou, né, perdendo bastante força aqui nessa região. Aqui, né, pessoal, se a gente olha para cá, né, se a gente tira um pouco o zoom, né, a gente tem, ó, forte impulso, aquilo que a gente falou, né? Canal de baixa se tornando boa bandeira de alta, né? E gerou uma boa movimentação ainda, tá? Aqui tivemos, né, falas políticas, né, e algumas questões ali econômicas, né, que foram apontadas. E aí a gente teve essa barra aqui, tá? Essa barra. Ainda assim, Luciano, essa barra, ela faz sentido, né, dentro de movimentação do preço? Vamos dar uma olhada, né? A gente tem que analisar. Nesse dia aqui a gente também tinha conversado, né, sobre regiões de troca de polaridade, tá? A gente deixa às vezes algumas marcações, ó, essa LTB
ela volta e testa exatamente a mesma região. Então você tem mais razões, né? Aqui, ó, você tinha os 50%, né, do dia anterior, tá? Que essas marcações em vermelho aqui são 50, 38,2, 50%, 61,8. É, aí aqui seria uma região de troca de polaridade. Aqui a VWAP do dia anterior, né? E além disso, aqui é o segundo alvo exato do rompimento desse pivô, tá? Então é sempre interessante vocês trabalharem a projeção de alvo. Sempre, pessoal, romper o pivô, essa movimentação está indo até onde? Vocês já viram, né? Ou vocês vêm vendo, né, dia após dia, né, sempre que fazem backtest, sempre que a gente conversa ali, que o mercado tende, né, a trabalhar a projeção de alvos. Olha aqui, ó. Então você pega do topo a mínima do pivô, aqui é exatamente, ele parou no tique, né, do segundo alvo, tá? Então você tinha várias razões aqui para encerrar ali se você vendeu e se você não vendeu, né, para não participar de vendas aqui embaixo, né, acreditando que essa movimentação vai ter, por exemplo, um deslanche muito maior. Por quê? Porque já deu alvos. O mercado, quando ele dá alvo, ele tende a ter realização de lucro. Isso aqui é realização de lucro extremamente rápida. Quem ganhou dinheiro aqui quer colocar o dinheiro no bolso, então você realiza lucro, você reduz o risco, né? Olha quantos pontos teve essa movimentação. 1.000 pontos. 1.000 pontos, né, em 30 minutos ali é muita coisa, tá? Então, o mercado volta, faz um pullback, né? Já tentando, né, as médias não tão bem, tão contrárias, né, quanto estava anteriormente, né, o movimento de pullback na 9, né, que a gente havia conversado. Aqui um M2B na M20, tá? Não desenvolveu, não fez nova máxima. Então, se ele não faz nova máxima, ele pode vir fazer nova mínima, tá? Então, sempre com essa ideia de que o mercado está buscando algum tipo de estrutura. Nesse dia aqui também ficou, né, outras possibilidades de wedge, né? A gente tinha essa aqui, ó, que eu desmarquei porque ela ficava muito próxima, tá, da LTB, tá? Se você puxar a mínima, né, você tem aqui uma região de nested wedge, né, cunhas aninhadas. E aí aqui no 61.8, que muitas vezes é um ponto, né, de reversão do dia, tá? Então aqui deu, né, como falei, segundo alvo exato. Aqui não tem falha de rompimento, né, ele volta de imediato para essa movimentação. E aí o dia seguinte, né, aqui, né, abre em gap de baixa, tá? E aí sempre aquela ideia de estrutura, né, pessoal? De novo, sempre a ideia de estrutura ou ciclo. Uma das duas coisas a gente tem que estar buscando, né? Na verdade, as duas coisas a gente sempre está buscando, né, para tentar entender. Então ele abre com gap de baixa, né? Ele até viola um fundo menor, mas o fundo, né, mais baixo está aqui. E a gente tinha uma nested wedge, né? Nested wedge poderia levar, né, uma movimentação de alta. Depois aqui ele rompe, confirma o rompimento aqui no 15 minutos, tá? E aí projeção de alvos, né, desse pivô aqui. Desse pivô ele pagou primeiro e segundo. Se você estende para esse pivô, não pagou, tá? Então aqui, né, uma boa movimentação. Deixa eu, opa, aqui, ó. Mais uma vez, né, a ideia de projeção de alvos, pessoal. Então aqui você teve primeiro alvo, certo? Você teve o segundo alvo aqui, tá? Terceiro alvo dá para ver que não teve, né? Era aquela linha vermelha ali. E se eu trago, né, essa projeção para esse outro pivô maior, ó, eu chego só, né, exatamente aqui no primeiro alvo, né? Esse aqui foi, né, no tique. Só que esse daqui, né, eu estou trazendo dessa maneira só porque o amigo trouxe, né, que só que tem um detalhe, né? O pivô desse maior aqui, ó, ele não está aqui, né? Ele está aqui, ó. Por quê? Porque o pivô ele é referente ao fundo mais baixo, tá? E ao topo, né, que foi rompido. Então, quando eu trabalho aquele outro pivô intermediário, se eu for trabalhar esse pivô aqui, ó, aqui era o primeiro alvo, né? Deixa eu ver onde é que está o terceiro desse daqui. Quando eu trabalho esse pivô, o fundo dele está aqui. Então, eu não posso trabalhar esse pivô com esse fundo, tá? Então, eu vou trabalhar com o fundo da movimentação do pivô de referência. Então, ó, o terceiro alvo dele estava mais para cima. Ele chegou a pagar só o segundo alvo. Então, só veio, né, até esse daqui. E aqui ele faz um topo duplo. Esse topo duplo ele não é rompido, né, pessoal? Por que que ele não é rompido? Porque ele não tem gap aberto, tá? Você consegue observar aqui, ó, que não há gap, né? Com essa movimentação, o mercado já volta para cá, tá bom? E aí aqui a gente tem o fechamento, né, de quinta-feira. O fechamento de quinta-feira, né, a gente tinha, né, essa movimentação de impulso de alta, né? Aí o mercado corrige, aqui a gente tem, né, um M2B, tá? Duas pernas de retorno à média móvel de 20. Depois ele faz uma wedge, né? A gente já falou que setups do Brooks não são imediatos. Ele reagiu só após a wedge, tá? Aqui, ó. Então aqui eu tenho, né, um, dois, três, essa bem desenhada, né? E aí depois disso aqui ela reage, deixa um fundo mais alto e renova a máxima.
Só que o mercado fecha, né, aqui em possibilidades, por exemplo, de setups de venda. Por que venda? Porque o edge ela tem melhor probabilidade de retorno, certo? 75% das vezes. Essa wedge ela também é o edge com fundo duplo, com topo duplo mais baixo, tá? E aí o mercado abre, né, reagindo. Tinha potencial para movimentação de alta bem melhor, mas, né, foi o dia de correção. Né? Esse foi, né, literalmente o dia de correção, tá? É, já começa, né, fazendo uma movimentação forte, né? De novo, né, quantas barras sem correção? Está aqui a primeira, veio acima dessa, não corrigiu. Então tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tá? Somando com o gap do dia anterior. Aqui eu tenho mais uma, que não corrigiu também. Então a primeira correção, que seria uma H1, foi essa daqui. Né? Aqui ele confirmou, né, para a gente também o rompimento dessa wedge, né? Falha de wedge. A premissa de falha de wedge, pessoal, são duas pernas de baixa. Né? A gente conversou sobre isso aqui também na sexta-feira. Tá? Qual que é a premissa de falha de wedge? Duas pernas de baixa, certo? E aí, né, você tem aqui uma perna, tá? Uma movimentação de uma perna. Aqui é a primeira correção, né? Quando ele veio fazer uma H1, tá? Depois dessa movimentação. Então ele faz a correção e a ideia era que ele desse uma segunda perna de baixa, pelo menos, né? A gente fala de pelo menos duas pernas de baixa. Quando tem falha de wedge, a gente tem a premissa de pelo menos duas pernas de baixa, tá bom? Então pensando em duas pernas de baixa, o mercado vem, né? Faz uma, faz duas, tá? Claro que ele pode fazer mais pernas de baixa, né? Não tem a obrigação de ser apenas duas, né? E aqui, né, nesse dia, a gente ainda teve, né, de novo, aquela movimentação de três puxadas. O que seria três puxadas, Luciano? É quando o mercado renova a mínima por três vezes. Ó. Uma, duas, certo? Ele volta a subir, ó, volta a descer, aqui ele não renova, aqui ele renova. Então ele veio três vezes abaixo da mínima anterior. Então aqui ele tem um movimento de três puxadas. Movimento de três puxadas, pessoal, geralmente é quando a gente para de vender. Né? Quando a gente tem três puxadas de alta, a gente para de comprar. Quando a gente tem três puxadas de baixa, a gente para de vender. Logo na sequência, né? A gente para por quê? Porque movimentos de três puxadas podem levar, né, à reversão, podem levar à continuidade de uma movimentação de alta. Tá? Então aqui já para segunda-feira, né, você tem, né, com esse movimento aqui, ó, de três puxadas, né, intraday, você tem esse ponto de inflexão aqui, certo? Então, se o mercado abre acima dessa movimentação, ele já ganha um potencial de alvo, tá? Que você pode projetar toda essa lateralidade aqui para cima, tá? A projeção de lateralidade ela tem bom resultado com o segundo alvo, tá? Que ficaria mais ou menos aqui. Então, se ele abre, né, num gap de alta ou abre rompendo ou consegue romper esse topo, né, que é o ponto de inflexão, a gente vai esperar, né, que o mercado faça pelo menos duas pernas de alta. Então, ele poderia, né, desempenhar um movimento de alta ainda aqui por conta desse movimento de três puxadas, por conta de ser uma L1 do diário, por conta de ter uma wedge lá nos 60 minutos. Tá? Então agora a gente está juntando o tempo gráfico. E aí, se ele romper, Luciano, para baixo? Se ele romper para baixo, está a favor da 200, né? Você continua trabalhando porque aí a L1 do diário ela não tem obrigação de vir diretamente com uma barra de alta, como a gente falou. L1, se tiver uma, duas, três barras, ainda será só L1, tá? Enquanto não tiver uma correção para voltar a cair, não é L2, tá? É só L1, tá bom? Então, o mercado pode vir até MM9. Rompeu o fundo aqui, você vai trabalhar a projeção para baixo, tá? Vai trabalhar alvos para baixo, beleza? Então, vou colocar nos 5 minutos aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre gaps, tá? Deixei alguns aqui que eu não apaguei. Deixa eu só voltar aqui. Então, segunda, sexta, quinta, quarta, terça e segunda-feira, tá? Antes disso, né, pessoal, antes de falar sobre gaps, vamos falar sobre as projeções, né, pessoal, de projeções não, de a gente vai conversar, né, sobre o editor de estratégias, né? Primeiro passo, né, você vem aqui em negociação. Deixa eu só revisar o caminho, né, porque aqui não aparece na tela para vocês, por causa do tamanho da tela. Então, você vem em negociação e você vem em editor de estratégias de negociação. Ele vai abrir essa aba aqui. Ó. Aqui é interessante você entender, né, para o pessoal que perguntou, como que funciona, né, essa leitura aqui. Quando você coloca 50, né, de gain, isso daqui quer dizer 250 pontos, porque ele está calculando aqui em ticks padrão, tá? Se eu coloco 100, né, ele está querendo dizer que aqui eu tenho 500 pontos, tá? Então aqui, ó, nessa estratégia de scalp, né, que é uma estratégia, por exemplo, para lateralidade, eu tenho 250 pontos de gain, tá?
e tem uma outra parcial com 500 pontos de gain. Então ele faria a parcial com 250 e a segunda parcial você deixaria. Claro que isso daqui você pode mudar, às vezes tem um gap, às vezes tem uma movimentação menor, só que isso daqui é um padrão onde a operação começa, tá? Como que ela começa. E aí loss, né, ela tem 100 pontos de loss e aí tem 100 pontos de stop offset, que seria o máximo 500 pontos caso o mercado endoide ali, né, e para não pular a sua ordem. Então, aqui você tem, né, uma espécie, né, de estratégia pronta, né? Então, toda vez que eu coloco a ordem aqui, dentro dessa estratégia ele vai aparecer desse jeito. Então, aqui é uma forma de você trabalhar, essa aqui é a forma de você trabalhar, por exemplo, um scalp, 250 pontos, possibilidade de 500 pontos, stop 500 pontos. Em scalps, a relação risco-retorno geralmente ela é negativa, tá? Então, você tem que ter alta probabilidade. Por quê? Porque você está entrando numa operação em que você, por exemplo, se você coloca 1 para 1, né, 250, 250, talvez você fosse estopado. E talvez seja interessante você estopar antes de chegar nos 500 pontos, né? A gente já conversa sobre isso. Se a premissa mudar, né, você estopa. Apesar do stop ser 500 pontos, você não precisa esperar, né, esses 500 pontos. Às vezes eu uso stop até maior que isso daqui, só que aí você precisa estopar se a premissa mudar, tá? Estopar, zerar a operação. Isso aqui é só uma defesa, né, pessoal? Você deixa ali como defesa caso o mercado ganhe uma volatilidade ali absurda por conta de uma notícia, você só sair da operação e sem ter um machucado maior do que aquele que você pode prever, tá? Então, são formas, né, de você já deixar a ordem ali. Outra espécie, né, o parcial 2 aqui. O parcial 2 ele tem aqui um gain de 500 pontos e um segundo gain de 1000 pontos, tá? O loss, 500 pontos, certo? Mesma coisa. Outro tipo de parcial, né? Um parcial em 3 vezes, né? Esse daqui seria um para um em 3 vezes. Você tem o stop também de 500 pontos, stop de 500 pontos, stop de 500 pontos, só que aqui, né, o gain ele começa com 500 pontos, 750 pontos, 1000 pontos. Isso aqui é para dias de super tendência, né, pessoal? Que você consegue estender e tentar participar da movimentação durante todo o dia, tá? Para você pegar movimentos maiores. E por fim, né, aqui lateralidade, 250 pontos, 100 pontos, né? Fica parecido ali com o scalp, tá? Só que em lateralidade você tem melhor probabilidade de conseguir isso aqui. Em scalp eu deixo parecido aqui, mas geralmente você vai ter que ajustar. Às vezes você vai ter que pegar, por exemplo, uma parcial com 150, 180 pontos e ver se você consegue pegar mais um pouco, ou sair de tudo já ali com 150, 180, 200 pontos, tá? Por quê? Porque você está buscando um scalp. Geralmente é um trade, às vezes, contra a tendência, né? E que você está com um stop desprotegido, né? Porque geralmente você entra em scalps contra as médias, né? Tá? Então aqui, né, dentro do mercado, por exemplo, aqui você tem a segunda-feira, né, o mercado abre uma movimentação de alta. Lembra lá no 15 ele já estava acima das médias, né? Aqui ele até consegue vir abaixo das médias. Como falei, ele faz, né, uma nova estrutura aqui intraday, mas a estrutura com o dia anterior, né, eu tenho fundo mais alto, fundo mais alto. Aqui ficou um gap aberto, né, ele volta e faz aquele teste do gap, né. Ele testa pouco o gap, ele não chega nem próximo dos 50% dele, muito menos de violar. E aí ele sai, né, com uma barra de ignição. Aqui, ó, eu tenho uma barra que rompe máxima, eu tenho uma barra com gatilho, ainda teria, né, um bom espaço aqui até o topo anterior, tá? Não muito, né, porque as movimentações do dia têm sido mais curtas, né, pessoal? Mas, por exemplo, ó, se eu deixar aqui o de tendência, né, tá o parcial ali, ó, parcial, né, o 1 para 1. Se eu faço essa entrada aqui, ó, tá? Essa entrada na abertura da barra seguinte, né? Aqui ele pagaria, né, ali com 8 contratos, né? Ele pagaria 500 pontos. Depois ele sairia ali de 750 pontos, né, de 9 contratos. E por fim, né, se ele tivesse atingido a movimentação máxima, né, que seria 1000 pontos, ele não andou 1000 pontos, tá? Então daqui aqui, ó, ele não chegou a andar 1000 pontos, né, que seria ali a terceira saída, tá? Então ele não chegou a pagar nesse dia ali as três, né, possibilidades de movimentação do preço, tá? Então aqui seria, né, já construindo o sentido, uma entrada aqui, uma parcial ali bem interessante, ó, já deixaria, né, o preço médio melhor, né, claro. Depois uma segunda parcial ali, e essas parciais você pode ajustar, né, porque você vai trabalhar também, né, os alvos, né? Essa parcial aqui, ó, essa primeira parcial, né, que ele daria com 500 pontos, o primeiro alvo ele não chegou a atingir de imediato, ele veio atingir só bem depois, tá? Você tem aqui um pivô, certo? O primeiro alvo, ó, faltou pouco. Mesmo que você tivesse entrado aqui, ó, com 500 pontos, você faria uma boa parcial, tá? Mas ele chegou, né, a
a não dar ali. E aqui também era uma região de wedge, né, pessoal? Você tem aqui um topo, um topo, um topo, né? Região de wedge. Seria interessante realmente você estar fazendo ali pelo menos uma parcial, mesmo que não chegasse no alvo, tá? Por conta, né, da confluência ali da movimentação. Ele faz, né, um rompimento, confirma o rompimento, não chegou a pagar primeiro o alvo, né, o que acaba sendo interessante porque ele mantém a estrutura do dia de alta. Então aqui você teve uma outra oportunidade de entrar, né, aqui você teve uma outra oportunidade de entrar. Oportunidades de entrar, né, afastados do topo, né, que você está buscando, né, a movimentação para ver se ela vai romper esse topo. Tá? Então aqui seria uma outra possibilidade, né, deixa eu só mudar aqui para um menor. Né, vamos colocar o. Apesar que o parcial 2 também tem a saída inicial com 500 pontos, vamos colocar aqui o lateralidade. Tá? Então, aqui, né, digamos que você já está operando no mercado, né, um pouco menor. Né? Então, aqui, se você faz uma entrada, você teria uma parcial ali, certo? E depois você teria, né, uma segunda parcial mais acima. Aqui, de novo, né, essas parciais, né, a segunda parcial, por exemplo, ó, aqui eu tenho um rompimento, certo? Tenho o primeiro alvo e tenho aqui, ó, o segundo alvo. Ele só veio dar o segundo alvo no final do dia, né? Só no finalzinho do dia mesmo é que ele veio, né, dar esse segundo alvo, tá? Mas são formas, né, de você trabalhar projeção, tá, pessoal? Aqui, ó, né, nesse dia ele abre com gap de baixa, né? A gente tinha ali a wedge com topo duplo, né, como reação. Aqui eu tenho uma possibilidade de venda, ó, se você usa esse daqui, né, você teria aqui uma venda, né, nessa barra, tá? Era uma venda arriscada? Era, porque bem aqui tem um fundo duplo, certo? Então, a princípio, o alvo que você busca é essa projeção aqui, ó, de pivô, ó, um pivô rompido, certo? E aí ele já paga o primeiro alvo já na própria barra, né? Segundo alvo dessa movimentação está aqui, ó, certo? Segundo alvo aqui, então se você vende aqui, o segundo alvo já estaria muito próximo também de você. E o terceiro alvo dela, né, foi bem nessa primeira mínima aqui. Depois você vem estendendo, né, para as movimentações, né, de pivô conforme ele vem rompendo, né? E aí ele já deu aqui o primeiro alvo, não chegou a pagar, né, o segundo aqui, não nesse fundo, tá? Deixa eu só apagar aqui. Mas é uma forma, né, de você ter já uma entrada, um stop, né, e um pensamento, né, de alvo, né? Conforme ele for rompendo, você tem que ir ajustando, né? Que aqui, como o mercado está fechado, eu não consigo apregoar a ordem, né? Mas do contrário, você também pode, né, movimentar, né, as ordens ali, né, para que ela te leve, né, a melhores possibilidades. Aqui, né, ele deixa uma estrutura de baixa, né, pessoal, no dia, ó, uma, certo? Uma segunda puxada com fundo mais alto. Ele volta a subir, ele não renova a máxima. Quando ele não renova a máxima, se você vende, né, aqui, você está buscando que ele renove pelo menos a mínima prévia, já que ele falhou em renovar a máxima. O mercado está falhando em mudar a estrutura. Quando ele falha em mudar a estrutura, né, aqui, né, fica um trade até que, né, interessante. Né? Você tem ali, né, dois alvos atingidos. E essa primeira saída aqui até faria sentido, né? Porque você tem uma POC e você tem também um fundo duplo, né, que ficou aqui. Então seria interessante uma parcial ali. Mas a ideia, né, era que ele viesse renovar mínimo. Claro, se você sai com o lucro total no alvo, você vai ter um lucro maior. Só que algumas vezes, quando você insistir, né, nesse tipo de alvo, às vezes ou você vai passar muito calor, e se você não tiver um psicológico bom, você vai acabar estopando, né, essas movimentações. E talvez, né, trabalho de parcial, né, ele seja mais tenha fechamentos positivos melhores, né, a longo prazo, principalmente, né, enquanto você está numa fase de desenvolvimento. E se você busca, né, ser rentável, né, dependendo, né, de como e quando, quanto tempo, né, faz que você está operando, quantas operações você consegue fazer, eu particularmente vejo, né, dessa maneira aqui, sendo mais positiva, pelo menos uma a duas parciais ali nas movimentações. Aqui, ó, você teve, né, um pullback, né, um M2B com fundo duplo, né, uma bandeira de alta aqui a favor dessa movimentação aqui de impulso inicial. A entrada ficou alta, né, pessoal, porque ela ficou muito próxima do topo duplo. Talvez aqui depois, né, do topo duplo, né, fosse um pouco mais segura essa movimentação. Por tempo menor foi bem mais rápido, né? Mas uma entrada aqui, ó, mesmo que, né, não tão segura, né, te deixa a possibilidade, né, de você conseguir ali, pelo menos, né, ó, algum alvo, né? Deixa eu só colocar no maior aqui de novo.
colocar no parcial 2, às vezes a gente não tem, né, pessoal? Aqui, ó, só pagou, né? Se você entrou aqui, ele só pagaria primeiro alvo, tá? Então, aqui seria só 500 pontos, né? O máximo que ele chegaria a pagar seria 500 pontos. E aí talvez, né, já fosse interessante você sair de toda a movimentação, né? Ele já pagou, ó, o segundo alvo, tá? Desse pivô rompido. E aqui teve mais confluência de alvo, né, que a gente havia conversado no dia, né? Ó, tá? Então aqui também é o segundo alvo desse pivô maior, tá? Então, quando o mercado atinge alvos, né, muitas vezes o que, é que ele faz depois? Ele corrige, né? E aí ele faz às vezes uma correção e às vezes ele inicia até mesmo uma reversão, né? Aqui mudou a estrutura, né? A gente tinha uma estrutura de alta, de topos e fundos ascendentes, certo? Ele volta para uma movimentação inicia uma movimentação de queda, ele não chega a corrigir, né, a movimentação majoritária, estava aqui, né, inicialmente. Aqui está o gap, né, que eu tinha deixado alguns aqui para a gente conversar. Ó. Mais uma vez uma pontuação, né, de gap que acaba sendo, né, testado, tá, mas não chega a violar, né, não chega nem nos 50% também. E aí ele retoma. Então aqui ainda gera uma possibilidade de trade. Pagou muito, pagou pouco, né, pessoal? Aqui, ó, pagou bem pouco, 250 pontos, tá? Depois disso ele deixa um topo mais baixo e aqui, né, uma descida climática, tá? Até aquele segundo alvo, tá? Aqui foi aquele horário que a gente conversou, né? Que teve a conversa política. Aqui mudou a estrutura do dia, né? Ó, a mínima do dia até então estava aqui, né? Eu tenho agora um fundo mais baixo, um topo mais baixo, quer dizer, um fundo, um topo mais baixo e agora um fundo mais baixo do que as mínimas do dia. Então, quando ele volta a subir, ele sobe menos. Para quê? Para descer mais. Então, aqui seria mais um trade interessante, né? Onde daria, né, para pegar aqui algo em torno ainda, né, de 500 pontos, tá? Bastante espaço para o fundo duplo, ó, tá? Bastante espaço aqui então na venda, né, para esse fundo duplo. Sempre, né, a ideia, né, de rompimento, né, de entender o ciclo, de trabalhar possíveis alvos, né? Aqui é um gap aberto, aqui um gap que foi fechado, né, logo em seguida, né? Ele tenta, né? Ele deixa o gap aberto, tá? O gapzinho bem aqui, ó. E aí a barra vem e testa ele, né? É aquele gap com a entrada de pullback, né? Que a gente já havia também conversado. Aqui tinha outro, tá? Aqui nesse fundo duplo, ó, após o edge, né? Certo? Ah, não, aqui não ficou, tá, pessoal? Não ficou porque a mínima da barra aqui, ó, voltou. Então aqui esquece, não teve gap não, tá? Aqui tem, ó, aqui foi flipado. Aqui tem gap, ó. 1, 2, 3, certo? Chegou, né, a flipar a região, fundo mais alto e aí voltou a subir ainda, tá? E aí por fim, né, na sexta-feira, né? Na sexta-feira, né, pessoal? Nos 5 minutos, né, esse gap aqui que ficou aberto, né, a gente achou melhor ver ele no 15, por quê? Porque ele engloba muitas barras, ó, tá? Então aqui tem 64 barras, né, seria melhor a gente ver o gap aberto no 15 minutos, só ficou aqui, tá? Depois deu algumas oportunidades de venda aqui no 5, ó, ainda chegou a pagar ali 500 pontos, tá? Ainda deu, né, quanto à movimentação de perna 1. Virou tendência, né, pessoal, aqui também, ó. Eu tenho aqui, ó, mais, né, de 20, né, de 20 barras trabalhando abaixo da média móvel. Aqui, a primeira movimentação de alta, né, das duas barras iniciais acima da 20, né, a gente tem um gap de média, tá? Por quê? Porque virou tendência, certo? Virou tendência. Aqui eu tenho um gap aberto, ó, certo? Esse gap aberto ele não foi, né, flipado, tá? Tinha um gap aberto aqui, tá vendo? Gap aberto, iniciando essa movimentação de queda, né, pós aquela lateralidade, tá? Aqui eu tenho, né, uma possibilidade, tá, de 3 puxadas, seja vindo desse topo ou, né, se eu trabalho 3 puxadas após esse rompimento, mesmo que eu não ligue a linha, né, aqui eu tenho um rompimento, certo? Aqui ele pagou também, tá, pessoal? Segundo alvo, ó, rompimento, gap aberto, tá? Então nessa movimentação de alta, ó, ele chegou a pagar o segundo alvo, tá? O terceiro alvo não, ficou devendo, né? Não chegou, tá? Mas ele chegou, como eu falei, chegou a pagar o segundo alvo. O segundo alvo já é um alvo interessante, né? Para essas movimentações menores, ó. Ele trava ali exatamente na região do segundo alvo. O que é essa linha do meio, né? Nossa, vermelha aqui. Essa daqui, né? O 38,2, tá? Do dia anterior. Essa linha pontilhada do dia, ela é o 50%, tá? Então ela está no 50% do dia. A gente também já conversou sobre isso, quando o mercado está trabalhando abaixo dos 50%, ele está mais fácil de descer do que de subir, né? Do dia, tá? Então se eu pego a máxima mínima aqui, naquele FIBA automático nosso, ó, ele vai nos dar exatamente, né, os 50% do dia aqui. Então o mercado tenta romper os 50%, não rompe, não tem gap, não tem continuidade, tá? Aqui
Como falei, né, a gente tem duas possibilidades de três puxadas. Pós rompimento eu tenho uma, tenho duas, tenho três. Eu tenho três novas máximas. Após o edge a gente para de comprar, né? Então, o que você pararia de comprar, talvez pensasse até em vender. Se você pensar nessa, o edge, aqui, o ponto de inflexão está bem aqui, ó, tá? O ponto de inflexão está bem aqui. Se eu penso na outra, o edge, nessa que tem essa, e aqui um edge com topo duplo, deixa eu só apagar aqui, seria, né, aqui, ó, o edge, certo? Ó, tem uma, tem duas, tem três e tem um topo duplo que não foi rompido. O edge topo duplo ainda é nessa etapa de venda. Se eu penso nessa daqui, a inflexão está aqui. Então, se eu tenho essa movimentação, eu tenho perna 1, eu tenho a premissa agora de perna 2. Então, aqui daria uma venda também excelente, tá, para essa movimentação aqui, ó. Então, aqui ainda pagaria, né, cerca de 500 pontos aqui de, de movimentação, tá? A princípio, como eu falei, né, a premissa dessa venda, né, é que ela venha, né, testar aqui a mínima, né. Ela veio abaixo, né, aqui como presente. Veio também, né, com extrema força, né, aqui, ó, micro canal. Vamos dar uma olhada no ciclo. Aqui não chegou a mudar, não chegou a mudar, né, até 3 barras. Aqui ele forma um micro canal. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem 6 barras, né, fechando abaixo da mínima, com excelente movimentação. Ciclo, né, até 3 barras de alta, retomada, tá? Até 3 barras de alta, retomada. Foi o que o mercado nos apresentou. Ele retoma, de novo, forte movimentação de queda, 3 barras de alta, ó, retomada, barra de alta, retomada. Tá? Então, o ciclo ele só muda, né? Bem aqui, ó, mudança de ciclo. Tenho uma, duas, três, quatro, opa, 4 barras de sequência de alta, pessoal, né, de tendência, né, isso muda esse ciclo aqui. Então agora a gente pode migrar para uma lateralidade, tá? Depois disso daqui, né, ele já para, né, de renovar mínimo. Então também já fica um pouco mais fácil vir para uma movimentação de alta, tá? Então o ciclo muda, né, quando ele apresenta uma nova característica para a gente. Mesmo nessa subida aqui, ó, a gente não teve a mudança do ciclo. Eu tenho 3 barras de alta, aqui eu tenho pausa, barra de alta, 3 de baixo, barras de alta, né? Eu não cheguei a construir um ciclo de alta aqui, né, para ter um micro canal, tá? Para encerrar toda aquela movimentação também, tá? Então, sempre de olho no ciclo, né? Gravem, né, aquela ideia lá que vocês têm no plano de trade, é porque tem essas informações. Vocês têm que ler aquilo lá e tem que gravar, né, essa ideia de ciclo, de ver os tempos gráficos, né? A ideia é que vocês leiam aquilo de manhã para participar, né, tentar participar daquela maneira do mercado. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Acho que ficou um pouco mais longo aqui, mas a ideia era apresentar também para vocês a ideia aqui de aquilo que os amigos tinham perguntado, né? É mais fácil fazer isso aqui em vídeo do que mandar print, né? Ou explicar por texto ou áudio, né? Eu acredito. Beleza, pessoal? Então, a parte de alvo, né, pessoal, ela também vai ser bem particular. Com o tempo você vai acabar desenvolvendo a sua. Você tem que achar alguma coisa que fique confortável para você, afinal de contas é o seu trabalho, né? Você está operando no mercado, então tem que ser confortável para você, tá? Então, pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal aí e valeu.